Provérbios 2, ele vai nos dar um ensinamento muito importante para aqueles que buscam ter uma vida próxima de Deus e alinhada à sua vontade. Lá nos últimos versos, ele termina dizendo que os retos e os íntegros, eles habitarão e permanecerão na terra. Mas os ímpios e os transgressores, eles serão exterminados, serão arrancados da terra. Dê uma atenção especial à palavra transgressor, porque o Provérbios 2, ele começa falando que há um meio, há uma forma da gente entender qual é o caminho reto, quais são as veredas do Senhor, e de como a gente pode entender o seu juízo, o bem, a equidade, justiça e todo o entendimento e temor do Senhor. O Provérbio 2, ele começa nos alertando de que se a gente buscar de verdade, com todo o coração, o entendimento, se a gente se empenhar em ocupar a nossa mente, buscando o conhecimento do Senhor, se o nosso coração estiver voltado, dedicado para buscar o entendimento e a sabedoria que só vem de Deus, então ele se revela para nós e nos dá o entendimento de toda a sua sabedoria. Está faltando muito dessa sabedoria e desse entendimento, aquele entendimento que nos faz discernir entre o santo e o profano, entre o que Deus quer e o que Deus abomina, reprova. Está nos faltando muito, porque ultimamente, já há muitos anos, aqueles que seriam responsáveis por nos ensinar como nos comportar, como vivermos uma vida a qual o Senhor olhe e se agrade, uma vida que vai manter o nosso nome escrito no livro lá no céu, no livro que vai fazer a manutenção da nossa salvação. Esses que eram responsáveis por conduzir essas vidas, ensiná-las a se achegar a Deus e a alcançar a eternidade com Ele, têm falhado nessa atividade, têm falhado nessa missão e nesse propósito. E cabe a cada um de nós, porque já está escrito que a salvação ela é individual. Então cabe a cada um de nós buscar o conhecimento, a sabedoria e a inteligência que só vem de Deus, que só é dada a Deus. Salomão sabia tanto disso, que o verdadeiro conhecimento e que a verdadeira sabedoria só provinha de Deus, que quando Deus perguntou o que é que ele queria, de tudo que ele poderia pedir, ele pediu a sabedoria a Deus. Ora, se a sabedoria fosse algo que pudesse ser alcançada por outros meios, por meios humanos, por meios próprios, Salomão não teria pedido aquilo que ele poderia alcançar. Porque Salomão, na posição que ele estava de rei, com um povo poderoso, com um país que o pai dele, o Davi, deixou tão forte, tão poderoso, tão temido entre as nações vizinhas e no mundo, ele poderia conquistar riqueza, ele poderia conquistar território, ele poderia conquistar respeito e tantas outras coisas. Mas ele sabia que não existia outra forma, nenhuma outra maneira. Não existe recurso que possa trazer a sabedoria. A única fonte de sabedoria é Deus. Por isso, quando Deus pergunta o que ele queria,
ele pede a Deus a única coisa que ele não poderia ter sem a ajuda do Senhor: a sabedoria. Muitos têm procurado a sabedoria em filósofos, em pensadores, em intelectuais, em gurus, em reverendos, em líderes religiosos, eclesiásticos, nos tais profetas atuais. Temos cada sabedoria em pregadores coaches, em teólogos e em tantas outras fontes, exceto em Deus, a única fonte de onde provém a sabedoria. E as pessoas se enganam com ensinamentos errados, entendimentos equivocados, ou por falta de conhecimento desses interlocutores, ou de má fé, para enganar, para iludir, para dominar, ou mesmo servindo de instrumento do inimigo de nossas almas, que quer nos conduzir para longe de Deus e para o inferno junto dele. Então, Salomão vem nos instruindo no segundo capítulo de Provérbios que nós devemos nos inclinar e nos devocionar de tal modo à busca do conhecimento e da sabedoria em Deus que ele vai nos dar. Ele diz: busque esta sabedoria, esta inteligência e este conhecimento, tal como alguns procuram o ouro, procuram a prata e procuram os tesouros escondidos. Não é fácil achar ouro, não é fácil achar tesouros escondidos. Requer esforço, requer sacrifício, requer fadiga, requer exposição a intempéries, enfrentar a própria força física, a própria força da natureza, sede, fome. É difícil, não é fácil. Não é fácil se dedicar ao conhecimento e ao estudo diários. Mas nós somos instruídos por Deus, nosso Pai Celestial. Somos instruídos por seu Filho e pela Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a buscarmos diariamente e com devoção esse conhecimento, essa meditação, essa esquadrinhação, esse esquadrinhamento do conhecimento, da palavra, das veredas do Senhor. Novamente, eu faço o apelo: não terceirizem o conhecimento e a sabedoria de vocês por outros homens, por outras pessoas. Desvinculem-se de tudo que foi ensinado para vocês até hoje e busquem apenas em Deus e na sua palavra tudo o que você precisa para obter conhecimento, sabedoria e inteligência. Nos homens não há solução, nos homens não há fonte de vida, não há instrução para a vida eterna e para uma vida que agrade a Deus. Somente nele, no Filho e na Ruach HaKodesh. Somente nesses três que há tudo aquilo que nós precisamos para alcançarmos a eternidade nos céus, herdarmos a terra e não sermos arrancados dela. E eu disse lá no início, observem que Salomão usa a palavra transgressor. O que é um transgressor? Ele se refere àquele que transgride as leis, que descumpre as leis. Então, a busca do conhecimento é para a gente saber discernir o que é certo, o que é errado, saber o que é o bem, saber o que é santo, o que é profano, para que a gente não venha transgredir as leis. Porque quando a gente transgride as leis do Senhor, nos tornamos transgressores. E Salomão termina esse capítulo dizendo: os transgressores serão arrancados, exterminados da terra. Então, que nós não sejamos transgressores, seja por falta de conhecimento, ou seja por buscar esse conhecimento nas fontes de onde eles não provêm. Que a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, esteja conosco nesta busca, nos ajude, nos dê bom ânimo, nos dê força e disposição. E que você se esforce, assim como aquele que procura o ouro se esforça para encontrá-lo.
para que aqueles que vencem todas as dificuldades para achar tesouros escondidos se esforçam, que aí nós venhamos também nos esforçar dessa forma. Paulo diz para Timóteo: estude até se enfadar. Esse é o nosso papel. Não é o papel apenas de quem está lá na frente falando conosco. É o nosso papel, a nossa função. Todos nós somos atalaias de Cristo. Todos nós recebemos o ID para levar a mensagem para as almas perdidas. Se você já não é mais uma alma perdida, então a sua função é ter o conhecimento suficiente para que você possa alcançar novas pessoas. E esse conhecimento não tem que estar centralizado no corpo de liderança, no corpo eclesiástico. Mas o mesmo conhecimento que o seu maior líder religioso tem, você tem que ter também. O conhecimento tem que ser comum para todos. Então busque. Não se conforme em sentar no banco e ficar ouvindo o que muitas vezes você nem confirmou se é verdade. Você apenas dá credibilidade porque aquela pessoa se declara homem de Deus, mulher de Deus, profeta de Deus. Que a nossa única credibilidade esteja apenas no nosso Pai Celestial. Que em nome de Jesus Cristo nós venhamos avançar diariamente em sabedoria, conhecimento e inteligência. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Jesus Cristo, o Messias. Amém.